Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a destituição da presidente do Peru, no que o Estadão está chamando aqui de processo de impeachment relâmpago, mas não foi isso que aconteceu, tá? Ela foi destituída por incapacidade moral. E, poxa, a gente podia ter um negócio desse na nossa Constituição, hein? O Congresso podia aprovar uma lei dessa na nossa Constituição. Gostei muito disso, foi rápido, resolveu rapidinho, tiraram ela, já empossaram o José Geri, que é o presidente da Câmara, foi empossado como presidente do país, né? Pô, uma coisa que resolveria a gente aqui. Infelizmente, a nossa Constituição não tem essa capacidade. Vamos entender esse caso aqui. Não é impeachment nesse caso, é declaração de incapacidade moral. E é uma boa notícia, porque lembra, a Dina Boulart era de esquerda, ela era a vice do Pedro Castilho, que tentou fazer um golpe lá em 2023 e acabou sendo preso, coisa e tal, e ela estava governando agora. Vamos entender essa situação toda aqui, porque dá umas ideias bacana pra gente aqui no Brasil, hein? Essa notícia foi sugerida por Baba Yaga sobre Palácios, Ancap Cearense e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, quem é Dina Boulart, presidente do Peru, destituída em caso de processo de impeachment relâmpago? Não é processo de impeachment relâmpago, não foi isso que aconteceu, foi um processo de incapacidade moral. Tá aqui o documento, olha só. Senhora Dina Boulart Zegara, né, se dirige a indicar que foi concluída e aprovada a resolução do Congresso tal, cuja cópia autenticada está adjunto e que requer, de acordo com o artigo 113 da Constituição Política do Peru, a vacância da presidência da República e que, portanto, o presidente da Câmara assume, né? Então, aqui ó, é justamente o José Geri, que é o cara que é o dono do Congresso, né? Então aqui, ó, resolução do Congresso que declara a permanente incapacidade moral da presidência da República e a vacância da presidência da República. Então, de novo, eu não conheço muito bem a Constituição do Peru, evidentemente, mas eu sei que várias constituições têm esse tipo de coisa, né? Porque para pensar. Vamos supor que o Lula fique maluco amanhã, despiroque completamente, fique completamente maluco. Como é que você faz com o país, cara? Né, tem que tirar o cara, tem que botar outra pessoa, né? Eu acho que isso já aconteceu há algum tempo atrás, o Lula já está nessa situação. Ele já está completamente perdido, completamente transtornado, já era para estar internado num hospital psiquiátrico, né? Mas como é que você faz isso, né? O único caminho que você tem no Brasil é o impeachment. O pessoal até fala aqui, ó, afastamento do presidente por doença mental e direito comparado. Então o pessoal está trazendo aqui que os Estados Unidos têm a 25ª emenda. Basta o vice-presidente indicar que o presidente está com problemas mentais, isso é votado no Senado, e se passar no Senado, já era, o cara tira, né? E tem outras constituições do Equador, não sei o que lá, Paquistão e coisa e tal, tem a previsão de que caso de incapacidade do presidente, né? E aqui no Brasil a gente podia fazer isso também, pô. O Brasil não tem. A Constituição brasileira não tem nenhuma previsão para comportamento que sinalize distúrbio mental ou doença física no chefe de Estado. Se o Lula morrer, entra o vice-presidente, mas se ele tiver num estado, né, sei lá, deturpado de mente, como ele está, diga-se de passagem, não tem nenhum mecanismo para tirar o cara, só o impeachment, né? Que isso envolve crimes de responsabilidade. Mas e aí, se o cara não cometeu nenhum crime de responsabilidade, tá doidão lá, falando merda dia sim, dia também, né? Como o Lula tem feito, mas não cometeu crime Bom, o Lula cometeu crime de responsabilidade, dava para tirar ele por esse lado. Mas, de qualquer forma, é uma pena isso, né? Então, o que houve aqui não foi um impeachment relâmpago, foi um processo de declaração de incapacidade moral da presidente, de acordo com a Constituição do Peru, né? Foi um protocolado ontem à noite e ontem mesmo foi votado e ela foi comunicada hoje cedo e já está, o governo peruano já está na mão do José Geri, que é o novo presidente, né? E, bom, uma outra coisa importante de ressaltar aqui é a questão de que a Dina Boulart, ela é de esquerda, né? Lembra as eleições de 2021? Lá no Peru ficou uma briga entre dois corruptos aqui, o Pedro Castilho, que era o corrupto da esquerda, e a Keiko Fujimori, que era a corrupta da direita, né? E o Castilho ganhou 50,13 contra 49. Aquele esquema de ganhar um pouquinho assim, né? Sempre a mesma coisa. E, enfim, e o Pedro Castilho ganhou a eleição, mas você lembra que ele tentou um golpe, né? Ele ganhou a eleição para presidente, mas lá também no Peru ele teve a mesma situação do Lula. Ele ganhou a presidência, mas o Congresso era contrário a ele, o Congresso era de maioria de oposição.
Aí ele estava muito chateado que ele não conseguia fazer todos os comunismos que ele queria fazer lá, todas as socialices que ele queria fazer lá no Peru, e daí ele tentou dar um golpe. Em 7 de dezembro de 2022, o Pedro Castilho tentou dar um golpe, dissolveu o Congresso da República, foi na televisão, tem uma declaração que o Congresso está dissolvido, agora eu me dou amplos poderes, vou fazer um outro Congresso, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso, tá vendo, Alexandre de Moraes? Isso é uma tentativa de golpe. Ele tentou dar um golpe, ele tentou ir lá e dissolver o Congresso, e não conseguiu. O Congresso ficou, ele foi preso, pegou 40 anos de cadeia no final das contas, depois ainda foi empichado ainda pelo Congresso, que ele falou de dissolução do Congresso, renúncia de membros do governo, mas no final das contas o Congresso destituiu o Castilho e a Dina Boluarte assumiu a presidência, né? Isso já era uma coisa positiva, porque o Pedro Castilho sempre foi muito mais radical do que o resto do pessoal, mas ela é de esquerda também, ela também era esquerdista, né? E o problema que levou a essa incapacidade moral dela foi a crise da segurança pública, né? O José Geri Ori, que é justamente o cara que assumiu aqui, José Geri é o nome dele, ele é o presidente da Câmara e assumiu a presidência da República lá no Peru, tal como aqui no Brasil. Em caso de destituição do presidente e do vice, assume o presidente da Câmara. Aqui no Brasil, ele tem a obrigação de convocar eleições em 90 dias para a presidência. E aí dependendo da época, pode ser eleições diretas ou eleições indiretas, né? Lá no Peru é diferente, eles decidiram manter a eleição, já tem eleição marcada para abril do ano que vem, então a eleição em abril do ano que vem vai ser mantida, né? E ele vai governar daqui até abril do ano que vem, e segundo ele está dizendo, o foco dele vai ser justamente a questão da segurança pública, que vai fazer um esquema tipo Bukele de segurança pública. É o que eu falo para vocês, isso é uma coisa que dá razão realmente, o pessoal quer muito isso, né? A coisa realmente foi rápida, mas lembra, não foi um impeachment, tá? Foi uma declaração de incapacidade moral da presidência da República. Pô, se tivesse isso aqui no Brasil, cara, dá para tirar o Lula assim, ó, dá para tirar o Lula 3 vezes hoje, antes de tomar café da manhã. Aí declarou a vacância da presidência da República e botou o cara lá, né? Enfim, eu acho que é interessante desse aspecto ver mais uma vez a esquerda naufragando na América Latina, menos um esquerdista que o Lula pode contar, apesar de que a Dina Boluarte, né, ela não era alguém muito ativa no esquerdismo, ela era mais de centro ali, mas de qualquer forma a esquerda perdeu mais uma na América Latina, e de novo, eu acho que esse caso é um caso que tem que ser lembrado, porque o Alexandre de Moraes adora dizer que, não, porque o golpe, quando é tentado, ele também é crime, porque se o golpe tiver sucesso, aí não é perseguido porque virou o novo governo. E ele está certo nisso, é verdade, mas o golpe tem que ser tentado. Não pode ser imaginado, não pode ser planejado, não, tem que ser tentado o golpe, né? E o Pedro Castilho é um caso clássico disso. O Pedro Castilho tentou, de fato, um golpe. Foi na televisão, mandou dissolver todo mundo, e não deu em nada, né? E a vice dele agora caiu também. Vamos torcer para o Peru, tá indo para o lado correto da força agora, mais um país que se livra da esquerda, né? O partido do José Geri é esse cara aqui, ó, Somos Peru. E um outro ponto importante do Peru tá indo para o lado correto da força, tá indo para a direita, é o fato de que, lembra, os Estados Unidos está querendo reabrir o caso da Rutas de Lima, que tem OAS, que tem Odebrecht, que tem corrupção, e agora vai ter um governo de direita no Peru para poder, né, aumentar essas investigações, vai criar mais caso para o Lula, o Peru, hein? Isso aqui pode ter surpresa sobre esse aspecto. A gente fez um vídeo há poucos dias atrás, o Trump, o procurador nomeado pelo Trump está querendo reabrir os casos de corrupção do Odebrecht lá nos Estados Unidos, justamente por conta das obras das Rutas de Lima no Peru, que foram feitas pela OAS, pela Odebrecht, no esquema da Lava Jato, aquela roubalheira toda, corrupção para tudo quanto é lado. E isso aqui pode criar mais obstáculos para o Lula. Agora ele não tem mais um governo amigo no Peru, o governo no Peru agora é de direita. Vai ser divertido isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final.